Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós, mais uma vez, para os pontos de Fernando Lima, desta vez em condições especiais, recorrendo às novas tecnologias de formação. Estamos a falar via o nosso computador, vai entrar via Skype a partir de Boston, capital do estado norte-americano de Massachusetts. Boa noite, Fernando Lima, bem disposto, como é que está desse lado? Boa noite, bem disposto. 30 anos depois estou a regressar à Universidade de Harvard para um pequeno curso. Aqui, claro, o clima é muito diferente do de Moçambique. A primavera ainda não chegou, estamos com frio e estamos com chuva, mas o tempo, em última análise, não está tão desagradável como é habitualmente o inverno aqui no estado de Massachusetts. Fernando Lima, vamos começar com o nosso programa. Escolheu como tema de semana mandato de captura contra Nini Satar. Bem, eu escolhi esta questão porque me parece quase uma versão de cinema de como se processa toda a problemática do crime em Moçambique. Eu não quero tirar o mérito à Procuradoria-Geral da República em relação aos procedimentos que decidiu adotar. De qualquer forma, parece-me que é muito frágil todo o nosso sistema de justiça e o nosso sistema policial quando a Procuradoria nos revela porque é isto que efetivamente a Procuradoria nos está a dizer, que o controle de toda a problemática e todo o crime de raptos está centrado, em Nini Satar, que aparentemente está no exterior de Moçambique, e depois, a partir de pelo menos 3 pessoas que estavam em situação de prisão, ou seja, toda uma operação que se pensa muito sofisticada, com contactos, com resgates, com sítios de acolhimento, cárcere privado, é controlado a partir da prisão. Ora, isto não deixa de ser caricata uma situação desta natureza, mas vamos esperar para ver mais este capítulo desta telenovela dos raptos, uma vez que não é a primeira vez, aliás, que se tenta dizer que Nini Satar é que orquestrou e que dirige toda esta operação. Não acha que a Procuradoria-Geral da República acordou tarde neste processo? Bem, a Procuradoria está numa situação de acossado, ou seja, está sob uma grande pressão, tem que produzir resultados e, digamos que Nini Satar é uma personalidade útil neste caso. Tem esta má imagem habitualmente, serve para todos os crimes à medida, logo é fácil incriminá-lo porque se ajusta... É o suspeito do costume. Sim, é o suspeito do costume, portanto, ajusta-se perfeitamente e, no entretanto, como se costuma dizer, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, ou seja, acusando-se o Nini Satar, ganha-se algum espaço de manobra e diminui-se a pressão sobre a Procuradoria-Geral da República, tentando sugerir que se está a fazer um trabalho de fundo em relação à questão dos raptos. O ponto é, se nas próximas semanas, nos próximos meses, continuarem os raptos, continuarem a acontecer raptos, digamos, de forma espetacular, onde é que estará depois aí todos os outros ingredientes sobre a indústria dos raptos. Portanto, o incriminar de Nini Satar também tem este tipo de perigos. Fernando Lima, 5 temas vão nos acompanhar neste Pontos desta sexta-feira. O primeiro tema que vamos abordar é mais um pedido
do alargamento do prazo, o pedido da CROL. Vamos falar da aprovação da Conta Geral do Estado 2015. Vamos falar também da polêmica no processo eleitoral na CTA. Vamos abordar a revisão da Lei de Probidade Pública e vamos olhar, se o tempo nos permitir, avanços no diálogo político. Fernando Lima, a CROL afirma que está a investigar as chamadas dívidas ocultas, pediu mais um adiamento para a entrega do relatório, o alargamento do prazo por mais 2 semanas. O relatório devia ser entregue 28 de abril, só será entregue no dia 12 de maio. Estamos nesta dança de prazos. O que é que lhe parece, Fernando Lima? Bem, é assim, aqui podemos entrar no domínio da especulação, uma vez que não temos que aceitar as explicações que nos está a dar a Procuradoria-Geral da República. E é assim, se é para melhorar o relatório, se é para o relatório trazer dados mais convincentes sobre a investigação, eu penso que os adiamentos são sempre bem-vindos. Agora, os adiamentos têm outro tipo de problemas. Quanto mais se adiar a publicação do relatório ou, numa primeira fase, o seu sumário executivo, isto compromete outros programas, nomeadamente compromete a própria agenda governamental. E como nós adiantámos em programas anteriores, como muita coisa está dependente do relatório da CROL, nomeadamente o novo programa com o FMI, o retomar do apoio dos doadores, a negociação da dívida, estes sucessivos adiamentos comprometem tudo. E, portanto, quando muitas vezes se argumenta que isto é para se fabricar um relatório, é para se manipular o relatório, bem, pode ser que, mas isto tem os seus problemas porque o próprio governo é prejudicado nesse processo. Agora, nós sabemos que a CROL tem tido as suas dificuldades em obter informações. A informação vem a conta-gotas e, claro, que uma informação ou o desbloquear de uma informação suscita outras questões, suscita outras interrogações e é natural que toda uma série de informações e um manancial de informações que foi obtido no último mês suscite outro tipo de investigações paralelas e que a CROL gostaria de levar a bom termo para, de facto, produzir um relatório de qualidade. Portanto, não é apenas um problema de traduções. Acho que o governo de Moçambique não tem problema em ler relatórios em inglês. Mas os termos de referência que não são públicos, não conhecemos, segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República, exige que o documento seja traduzido em português. Claro, mas em termos de se ganhar tempo, em termos de tecnicalidades e determinados princípios, não me parece que a questão da tradução seja a questão fundamental. Ela está a ser evocada, sim senhor, mas a questão de fundo e a questão mais importante é a consolidação da própria investigação da CROL e não tanto a tradução. E isto também, este adiamento vai também mexer com o outro prazo de 90 dias que a Procuradoria-Geral da República tem para iniciar uma outra investigação na base deste relatório. Claro, também complica este prazo, mas a questão mais importante é tirar o relatório, ou seja, entregar o relatório, porque a partir da entrega do relatório, isto produz matéria de trabalho para os vários grupos interessados em tomar conhecimento do relatório, nomeadamente os doadores, o FMI, o governo, os credores, e isso, neste momento, é o mais importante, porque pode desbloquear uma série de processos que têm que ser iniciados, que era importante que fossem iniciados este ano, porque depois vão ter impactos, inclusivamente, nos resultados macroeconómicos do país em 2017. Ligado mais ou menos a este tema, que é o nosso segundo, aprovou-se nesta quarta-feira na Assembleia da República a Conta Geral do Estado
a bancada Frelimo acabou aprovando sozinha, a Renamo abandonou a sala, o MDM ficou, mas reprovou esta conta. A Renamo abandonou porque o governo meteu lá as chamadas dívidas ilegais da MAME e da Proídos, porque os da Ematum já haviam sido metidos na conta geral do Estado. O que é que lhe pareceu isso? Bem, é assim, a oposição, e eu penso com fundamento, teme que a inclusão das dívidas da MAM e da Proímbicos visa legalizar essas mesmas dívidas. Aliás, nesse sentido, inclusive já apareceram artigos de opinião a dizer que se isso for conseguido, em termos legais, fica mais difícil haver procedimentos de natureza criminal contra essas mesmas dívidas. Ora, eu consultei vários juristas em relação a esta matéria e a sua opinião não vai nesse sentido. Eles argumentam que, eventualmente, poderia ter sido chumbada a inclusão dessas dívidas no relatório, mas que a inclusão dessas dívidas nesse relatório pode ser feita a título informativo. De qualquer forma, e isso é o mais importante, o facto de estas dívidas terem sido inscritas na conta geral do Estado, isto não afasta de todo todos os procedimentos criminais que tenham que vir a ser tomados em relação à forma como estas dívidas foram contraídas. Portanto, uma coisa não afasta a outra, portanto, a sua inserção na conta geral do Estado não diz ou não subestima o potencial de haverem ilícitos cometidos nesse processo. E o que é que, do ponto de vista de leitura política, o que é que pode estar por detrás deste método que a Frelimo encontrou para incluir as dívidas ocultas dentro da conta geral do Estado? Que leitura deve fazer? Eu penso que a Frelimo está a elaborar em equívoco, mas também isto significa que não há uma posição de todo completamente consensual em relação a esta questão. Porque, por um lado, a Frelimo, e por pressão, acabou por discutir toda a problemática das dívidas e concluiu sobre as ilicitudes, nomeadamente de natureza constitucional, de natureza legal em relação à aprovação pelo Parlamento. O próprio Tribunal de Contas, o Tribunal Administrativo, veio ao público dizer que estes empréstimos não tiveram o visto do Tribunal Administrativo. Portanto, até aqui a posição da Frelimo está em conformidade com aquilo que foram os procedimentos legais subsequentes ao assumir da dívida. Nesta última parte de aprovar a conta geral do Estado, por um lado, está de algum modo a indicar que, não obstante algumas nuances em termos de linguagem, quando eu estou aqui a falar de nuances em termos de linguagem, estou a falar, por exemplo, das intervenções do Primeiro-Ministro no Parlamento, que às vezes sugere que talvez, ou que Moçambique poderá não vir a pagar, ou que são as empresas que têm que pagar, ou que, devido ao facto de Moçambique ter falhado já pelo menos 3 pagamentos em relação à dívida, isto pode sugerir que Moçambique não quer pagar. Ora, ao aceitar inscrever as dívidas na Conta Geral do Estado de 2015 e, por outro lado, no decorrer, ou seja, da forma como estão a decorrer as negociações com os credores e os contactos do FMI, isto, em última análise, indica que Moçambique, no fim do dia, vai mesmo pagar as dívidas. Em relação às partes que se sentem desconfortáveis
em relação à dívida, nomeadamente todo o setor que gira em torno do antigo Presidente da República. Isto dá-lhes, de algum modo, algum retorno à zona de conforto, uma vez que, e na interpretação, porque é a interpretação deles, nomeadamente através dos seus juristas, de que o facto de as dívidas terem sido inscritas na Conta Geral do Estado estão a ser legalizadas. Ora, não é esta a visão de muitos juristas moçambicanos em relação à dívida e se a dívida foi ou não foi legalizada, ou seja, se as dívidas são ou não são legais. Isto pode, como dizia antes, agradar o mercado, sossegar o mercado e também sossegar um pouco os credores. Claramente que sossega, ou seja, isto é uma mensagem que é enviada para vários setores e que é enviada a vários níveis. A RENAMO pode pedir a inconstitucionalidade deste ato no Conselho Constitucional. Claro que a RENAMO pode fazer o seu próprio trabalho de casa. Aliás, parece-me que a oposição andou muito bem na forma como está a gerir este dossiê, quer a RENAMO, quer o MDM, e como não existe uma opinião única e como a própria questão da dívida e da sua enunciação na Conta Geral do Estado é matéria de debate, claro que assiste à RENAMO o direito de suscitar um parecer jurídico sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desta inclusão na Conta Geral do Estado. Quem não andou bem foi o próprio Parlamento, que no momento da contratação destas dívidas foi contornada e agora o mesmo Parlamento vem a introduzir essas dívidas na Conta Geral do Estado. Bem, mas isso é como eu dizia no princípio, são as contradições, eu não diria do Parlamento, mas do partido que tem a voz maioritária no Parlamento, que continua um passo à frente, 2 passos atrás, não sabemos qual vai ser o próximo passo. Fernando Lima, vamos agora abordar a polêmica no processo eleitoral na Confederação das Associações Econômicas. O processo preparativo deixa muito a desejar. Como é que fica a imagem da CTA neste processo todo? Bem, eu penso que os nossos empresários, às vezes, não olham a estes aspectos de imagem. E a CTA não é propriamente uma organização que tem a melhor imagem. E esta é uma das questões de fundo. Quando a nossa sociedade, em muitos setores, dá passos largos para assumir autonomização, independência, em relação ao próprio regime, político. Ora, isto nunca aconteceu na CTA. E a imagem da CTA sempre foi uma imagem de uma organização a reboque da Frelimo, a reboque do poder. Todas, depois destas quesílias que acontecem em torno da CTA, nomeadamente em torno da sua direção, da eleição dos novos corpos gerentes da organização, e isto só mancham mais a organização e, em última análise, dão a entender que o importante na CTA não são os problemas económicos com que se debatem as empresas e os setores empresariais em Moçambique, mas que isto é uma luta de galos em que o que está em jogo são as mordomias que a CTA oferece, porque de facto a CTA oferece mordomias, oferece salários e muitas outras coisas. Aliás, uma das coisas que se chama a atenção em relação à CTA é, por exemplo, a relevância que tem em termos do mercado, em termos do mundo empresarial moçambicano, que tem muitos dos dirigentes
desta organização, ou seja, os seus negócios não são tão conhecidos, os milhões que movimentam não são tão conhecidos. Aquilo que nós conhecemos é o facto de serem dirigentes da CTA, ou seja, o que é relevante é ser-se dirigente da CTA e não o seu pequeno mundo empresarial, quer seja de construção civil, quer seja do turismo, quer seja dos transportes, enfim, porque é isto que faz, e isto acontece em todas as partes do mundo, é isto que transforma estas organizações em organizações representativas com legitimidade para as suas reivindicações, porque atrás dessas organizações, que habitualmente têm um secretariado executivo, que é o secretariado operativo, mas atrás dessas organizações estão grandes nomes, os grandes capitães de indústria que dão nome à própria organização. Ora, aqui não só não se passa isso, como, infelizmente, esta organização ainda não deu o seu grito do Ipiranga e, portanto, ainda não se conseguiu emancipar em relação aos poderes do dia, nomeadamente em relação ao poder político. E depois, na preparação deste ato eleitoral, vimos algo muito próximo de organizações mafiosas. É verdade que os estatutos da CTA dizem que quem indica a comissão eleitoral é o Conselho Diretivo, mas encontramos aqui problemas éticos. O Conselho Diretivo tem lá assento o atual vice-presidente Agostinho Vuma, que participou na indicação da comissão eleitoral, a mesma comissão eleitoral que chumbou a candidatura de Kessanias Matsombe. Fernando Lima, como é que analisa isto? O estatuto diz que sim, mas é um problema ético aqui. Claro. Aqui há um problema de narrativas, ou seja, aquilo que deveria ter acontecido era aquilo que aconteceu em eleições anteriores e em passagens de testemunho anteriores, ou seja, reuniam-se os príncipes na penumbra dos gabinetes, decidiam como seria o processo eleitoral e aí avançavam-se, distribuíam-se os pelouros, os cargos e ficava tudo a bem dentro da confraria. Ora, nem tudo vai bem na confraria, nomeadamente o próprio episódio da oferta do Mercedes ao antigo Presidente da República causou muitos problemas dentro da organização, muitos empresários não alinharam com aquela situação, demitiram-se dos cargos, puseram os seus cargos à disposição. Isto lançou o mal-estar na organização. Uma segunda questão tem a ver com, e isto também mostra mais uma vez que a organização anda a reboque de outros pressupostos, que é se o Delfim escolhido goza de todas as prerrogativas do apoio presidencial. E, portanto, foi passada a mensagem que, eventualmente, este não seria o candidato mais querido pelo poder político. E isto encorajou por vários outros motivos, não só apenas esse motivo, encorajou uma segunda candidatura. E, aliás, vamos ver quem é a segunda candidatura. A segunda candidatura vem a partir da pessoa que, se não me engano, era o presidente do Conselho Fiscal, da organização. Portanto, isto é a conjugação de dois fatores. A percepção de que o poder político não estava feliz com a candidatura de Agostinho Vuma. E, por outro lado, todos os outros setores descontentes com a CTA dos últimos anos, que acharam que esta seria uma oportunidade para tentarem uma outra alternativa. Claro que aqui a alternativa é uma alternativa reformista, é a alternativa do mal menor. E, portanto, por isso é que surge não uma candidatura de fora, mas a candidatura a partir de um outro membro da anterior
direção. Aliás, não é por acaso que Xanias Matsoma aparece no seu, na apresentação da sua candidatura ao lado do presidente Chissano. Portanto, de algum modo, tentando transmitir a ideia de que tinha pessoas de peso e de vulto a dar apoio à sua candidatura. E se olharmos também para os atuais presidentes, mostra que aqui é uma intenção da mesma linha. Tivemos o Rogério Manuel a substituir o Salim Abdullah, agora o Vuma tenta a substituir o Rogério Manuel. Há uma segunda candidatura que surge de dentro. Não há aqui um esforço de se empurar o Vuma e se proteger todas as eventuais falcatruas que possam ter acontecido? Claro, não. E esta era, é por isso que eu disse anteriormente que esta era, houve aqui um problema de narrativas. Este seria o curso normal da sucessão na CTA. O que aconteceu foi que uma parte dos membros achou que devia, de algum modo, atirar uma pedra no charco e tentar fazer as coisas diferentes, não obstante não tentar fazê-las de forma tão diferente e prosseguir, digamos, numa linha muito reformista, mas, de qualquer modo, apresentando um candidato diferente ao candidato, digamos, oficial, que seria Agostinho Vuma. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós de volta na segunda parte do Pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, continuamos um pouco no mesmo tema. Certos setores defendem a nulidade desse processo por causa de toda a polêmica que esteve envolvido. Qual é a sua opinião em relação a isso? Bem, eu acho que seria benéfico para o mundo dos negócios em Moçambique, para o mundo empresarial em Moçambique e para a própria Federação dos Negócios de Moçambique, ou seja, recomeçar de novo, fazer-se um processo completamente novo, admitir também novas candidaturas. Eu acho que isto emprestaria maior credibilidade a um processo eleitoral. Agora, resta saber se com as federações que existem, se com a forma de funcionar até agora das associações económicas e das várias federações, se isto pode ir à frente nestes moldes. Mas eu considero que esta seria, digamos, a forma mais interessante de se prosseguir este processo. E, aliás, ouvi alguns representantes de associações económicas moçambicanas que estão também a favor de um processo com este formato. E numa altura em que Moçambique tenta ganhar espaço, tenta subir um pouco no Doing Business, no índice do ambiente de negócios do Banco Mundial, temos a nossa organização de empresários a entrar em situações muito complicadas. É verdade que são situações complicadas, mas isto não deixa de refletir as contradições que teriam que surgir mais dia, menos dia. Ou seja, não podemos, se queremos fazer negócios em Moçambique, se o mundo empresarial tem que progredir, o mundo empresarial não pode progredir ao colo do poder político. E, portanto, aquilo que estamos a assistir é de algum modo este tipo de contradições de um movimento emancipalista em termos do empresariado moçambicano e que depois resulta nestas guerras intestinas que às vezes depois têm estes pormenores feios. E esta campanha tem sido muito suja, com acusações muito sujas das candidaturas, de pessoas associadas às candidaturas. Mas não podemos perder o cenário de fundo. O cenário de fundo é que uma federação de empresários não pode ser uma federação que caminha e avança ao colo do poder político. E estes episódios representam exatamente essas contradições de quem se quer afastar, de quem não se quer afastar,
de quem quer viver à sombra do poder e de quem quer, digamos, avançar para uma situação, ou seja, quer estar fora da zona de conforto, quer um pouco sair de cima do muro e, portanto, avançar, digamos, para uma situação de sombra-sol. Aliás, este problema que encontramos em várias eleições e muitas associações é quando o poder político procura também influenciar. E isso mancha toda uma imagem das organizações e a forma como claro, funcionamos. O poder político não é inocente, não é inocente neste tipo de coisas. Nós temos uma tradição em Moçambique, infelizmente, que até as federações da natação, ao atletismo, ao futebol, é tudo politizado, ou seja, o poder vive em pânico de imaginar que possa haver uma federação desportiva ou uma federação do xadrez, do badminton, do vôlei, que esteja fora do seu controle. E, portanto, esta é a paranoia de fundo. Moçambique não é a Coreia do Norte, mas ainda há alguns dirigentes de Moçambique que gostariam de pensar que estão na Coreia do Norte. Fernando Lima, vamos entrar um pouco para a lei de probidade pública. Esta semana, a presidente da Comissão Central de Ética Pública, a senhora Graciela Xavier, falou da necessidade da revisão da lei de probidade pública, alegando vícios de interpretações. E isto acontece mais ou menos numa altura em que se debateu muito a questão de Carlos Mesquita. Fernando Lima, como é que olha? Defende que já é tempo suficiente, esta lei tem tempo suficiente para ir à revisão? Bem, Francisco, a questão coloca-se em termos ligeiramente diferentes. É assim, e eu gostaria de relembrar o que é que aconteceu com esta lei. Houve um grupo técnico que, no meu entender, fez um trabalho excelente, não só em relação ao Código de Probidade Pública, porque era assim que se chamava este articulado legal, como em relação a outras matérias. E todos estes trabalhos, do ponto de vista legal, foram à primeira comissão do Parlamento e aqui sofreram cortes, retalhos, alterações, emendas e muitas dessas alterações não foram feitas respeitando o espírito com que foram concebidos as leis base, ou seja, conforme a própria estrutura, a arquitetura do documento legal. Aliás, foram feitas para acomodar determinadas situações, nomeadamente determinadas ambiguidades. E isto também se reflete no próprio Código Penal. Há correntes a dizer que precisamos de alterar o Código Penal porque exatamente o Código Penal foi aprovado com erros. E esses erros não decorrem da forma como o Código Penal foi elaborado, decorrem exatamente das alterações que foram feitas em sede da Comissão especializada do Parlamento. Ora, em relação à probidade pública, temos este problema. Temos o problema que os próprios indivíduos que estavam na primeira comissão e defendendo os seus interesses pessoais, quando eu digo os interesses pessoais, a sua própria situação em termos de conflitualidade de interesses, resolveram introduzir essas alterações. Portanto, aquilo que Graciela Xavier está a vir a público dizer, nós sabíamos que iria acontecer mais tarde ou mais cedo, decorrente do trabalho, diria, do mau trabalho que foi feito anteriormente na primeira Comissão de Assuntos Constitucionais no Parlamento. Aliás, Abdul Karim, o jurista Abdul Karim, que foi um dos mentores desta lei, dizia não perceber as motivações da retirada de um dos artigos que vedava a militância política dos magistrados. Também é um problema isso. Claro, Francisco. Aqui quase parece uma luta de egos, porque em muitos momentos parecia que a primeira comissão no Parlamento estava em guerra aberta
com o grupo de juristas que fez esta lei. E o resultado não é uma questão de se o jurista X ou Y fez um bom ou um mau trabalho, é que o público, ao público é servido um mau trabalho. Esta lei, a revisão, vai ao Conselho de Ministros. No Conselho de Ministros estão lá elementos que potencialmente podem entrar em choque com esta lei. Nós estaremos, Fernando Lima, numa situação do jogador a jogar com o apito na boca. Depende. É preciso olhar também para os casos recentes. Estou a falar do caso do Carlos Mesquita e também do próprio ministro Celso Correia. Percebi o alcance da pergunta. É assim, há todo esse potencial, sim, mas em última análise temos que distinguir a árvore da floresta, ou um conjunto de árvores e a floresta no seu todo. E, portanto, aqui aquilo que estará em jogo no fim do dia é se o governo no seu todo, as instituições moçambicanas se sentem confortáveis com uma lei deste teor. E aqui lembraria também outra questão bastante desconfortável. Esta lei faz parte do pacote, do chamado pacote anticorrupção. Quem patrocinou o pacote anticorrupção? A comunidade internacional. Ora, será que o governo tem espaço de manobra para renegociar o pacote anticorrupção no momento que, por exemplo, o FMI defende que tem que haver legislação mais clara em relação aos servidores públicos, e quando aqui se fala de servidores públicos, está-se a falar de titulares de cargos políticos, nomeadamente ministros, para que sejam responsabilizados pelos seus actos, exatamente para que não tornem a acontecer mais hematuns, mames e proíndicos. Portanto, digamos que há uma conjuntura que é pouco favorável a uma revisão daquela lei no sentido de abrir mais espaço às conflitualidades de interesse. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema, tem a ver com o diálogo político, tema que temos sempre debatido aqui no Pontos de Fernando Lima. Há avanços no diálogo político. Afonso Dhlakama, na semana passada, falou para Chimoio, esta semana falou para Beira e Tete. Estamos a ter o animal político, Afonso Dhlakama, já a fazer campanha. Não só a fazer campanha, mas a demonstrar que até em termos de novas tecnologias, esse animal político se consegue movimentar com razoável capacidade. Já tivemos comícios com a sua intervenção em diferido a partir da Gorongosa, agora temos estas conferências, o que mostra de toda a potencialidade que as novas tecnologias nos oferecem, até para partidos tradicionais e para partidos que têm reticências em relação ao voto eletrónico, como é o caso da RENAM, porque sempre, por exemplo, ao nível do STAI, teve as suas dúvidas em relação aos computadores. Ora, não me parece que o problema da RENAM sejam os computadores, mas quem movimenta os computadores. E esse é o drama da RENAM. De qualquer forma, as notícias que nos chegam através das novas tecnologias, e isso é o que é importante, são boas notícias para os moçambicanos. E isto leva-nos a crer que na próxima semana Afonso Dhlakama venha a estender a trégua. Claro que trégua é a trégua, cessar fogo é cessar fogo, acordo de paz é acordo de paz. E o presidente Nyusi também anunciou ontem que vão criar 2 centros conjuntos de verificação e controle de pacificação do país. Um centro estará em Maputo, com 4 elementos, 2 indicados pela RENAMO, igual número indicados pelo governo. Em Gorongosa, no distrito de Gorongosa, estará também uma equipe que vai ser comandada por esta de Maputo, com 8 elementos
4 indicados pela Renamo e igual número pelo governo, e também anunciou que as tropas governamentais vão afastar-se de Gorongosa, aquelas que cercam Afonso Dhlakama. São boas notícias para este diálogo político, e este método do diálogo político direto que o presidente Nyusi defende está a surtir os seus efeitos. Está a surtir os seus efeitos, mas aqui há um pormenor interessante que era bom realçar, é que em termos de medidas práticas, estas medidas práticas já estavam em cima da mesa ao tempo de Mário Raffaelli. Estas eram exatamente algumas das sugestões que foram feitas para que houvesse um cessar-fogo e para que houvesse a trégua. Portanto, digamos que num novo contexto, porque há claramente um novo contexto, inclusivamente a nova forma de se fazer o diálogo, mas algumas destas medidas já tinham sido propostas, portanto, isto daqui resulta que não vale a pena reinventar a roda. Exatamente, porque na altura também dos anteriores mediadores dirigidos, entre aspas, por Mário Raffaelli, defendiam a abertura de um corredor e também a constituição desta equipa conjunta, o que agora está a se efetivar. Nós levamos muito tempo para resolver um problema aparentemente fácil. É assim, por detrás de tudo isto existe uma questão de fundo, que é confiança, que é o ganhar de confiança e que é a construção da confiança entre as partes. E isto tem sido muito difícil e, portanto, daqui decorre toda uma situação de pequenos passos que estão a ser dados para se construir essa confiança. Foi devido à quebra de confiança na sequência dos 2 primeiros encontros entre Nyusi e Dhlakama que chegámos onde chegámos em termos de confrontação política e de confrontação militar. Portanto, apesar de ser exasperante a forma lenta como o processo avança, temos que compreender em termos de complexidade de fundo que estamos aqui a fazer um exercício de ganhar confiança entre as partes. Com esse avanço, acredita que teremos as eleições de 2018 e 2019 já com um pacote legislativo, esse pacote de descentralização aprovado pela Assembleia da República, que é uma das exigências do partido de Afonso Dhlakama. Acha que chegaremos lá? Eu penso que sim, não só porque sou otimista, mas porque existem não só condicionantes e existem elementos de pressão para que tal aconteça, porque o processo de paz não é diverso, ou seja, não está isolado de todo um processo de democratização de Moçambique e, por outro lado, da inserção do processo de democratização na cooperação de Moçambique com a comunidade internacional que está muito, muito interessada em que deixem de existir conflitos político-militares dentro de Moçambique. Estamos próximos do Congresso, não podemos dissociar isso, do Congresso da Frelimo, em setembro, na Matola, com um acordo de paz em mão. Filipe Nyusi poderá entrar para o Congresso muito forte. Esse é um trunfo muito importante e, portanto, também por esta via é importante que Filipe Nyusi leve na mão este acordo de paz. De qualquer forma, a pacificação e a paz eram uma das prioridades enunciadas pelo Presidente logo que aconteceu a sua investidura em janeiro de 2015. E Afonso Dhlakama também, com esta nova postura, está cada vez mais forte. Eu penso com a própria organização da própria Renamo. Certo, e aqui coloca-se uma questão importante, que é a problemática da bipolarização
problemática essa que já se refletiu nas últimas eleições, portanto, reduzindo muito o espaço de manobra para um partido que podia ser um partido charneira na política de Moçambique, mas que com o ressurgimento de uma renome forte pode, de algum modo, perder a sua relevância política. Portanto, o MDM tem que estar muito, muito atento a todas estas novas nuances de um acordo entre a Frelimo e a Renamo. E também a negociação sobre a descentralização, o grupo de descentralização que neste momento continua. Na nova fórmula acordada pelo presidente Nunes e presidente da Câmara, estão a conseguir debater sem muitas interferências, e é só vermos na comunicação social que não transpira muita coisa do que estão a falar lá dentro. É também uma boa estratégia, não é? Digamos que é a estratégia do possível. Era mais importante, se calhar, termos conhecimento daquilo que se passa. De qualquer forma, muito do trabalho de casa em relação a este aspecto já tinha sido feito anteriormente, portanto, em muitos casos é uma questão de se revisitarem passos que já foram dados anteriormente, documentos que já foram produzidos anteriormente e adaptá-los àquilo que são as vontades políticas das duas forças que discutem esses mesmos documentos. Já havia sido feito anteriormente, houve primeiro uma comissão em que também integrava Oscar Monteiro, trabalhou praticamente em paralelo com a outra a comissão formal no Hotel Avenida. Esse trabalho está extremamente adiantado, deve estar a ser aproveitado pela atual comissão. São indicadores que mostram que até setembro, antes mesmo das eleições autárquicas de 2018, já teremos este documento na Assembleia da República, e o acordo entre os dois líderes é para que falem com os seus partidos, com os seus deputados, para que esse documento só chegue lá e leve o visto da Assembleia da República. Bem, é pelo menos esse o cenário que está a ser visto para o futuro mais próximo. Fernando Lima, obrigado. A partir daí de Boston, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Pontos de Fernando Lima.